Ande na nova maneira de viver que você recebeu, e você não satisfará a concupiscência da velha natureza. Da velha natureza. Aqui, porque a velha maneira de pensar, a velha natureza, milita contra a nova natureza. Porque para você entender, irmãos, quando você nasceu de novo, qual é o seu estado? Nosso estado era espírito, alma e corpo. O homem pecou, o espírito se apagou, virou uma natureza de morte. E aí, quando Jesus veio e fez a obra, Ele restaurou a nossa nova natureza, nos recriou, nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. Então, dentro de nós, irmãos, existe uma natureza de Deus. Diga assim, dentro de mim. Tenha convicção disso que você está falando. Dentro de mim tem uma nova natureza, uma nova consciência, a consciência de Deus dentro da minha vida, gerada, diga, gerada pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando você andai na nova natureza, você jamais satisfará a concupiscência dessa carne, desse corpo que foi declarado morto. Que corpo que foi declarado morto esse? O corpo que está escrito em Romanos 8, versículo 10. Já vamos ler lá. Então diz aqui, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pela vossa nova natureza, isso está escrito aí, sim ou não? Se fores guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. E aí vem as obras da carne, né? E os frutos do Espírito. Agora, o fruto do Espírito, eu sempre tive o entendimento que era o fruto do Espírito Santo. Mas não, irmãos, é o fruto da sua nova natureza. O que a sua nova natureza é? É gozo, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, mansidão, temperança. Isso é o fruto de uma nova natureza. Diga amém. Diga assim, o fruto da minha nova natureza. É tudo que está escrito aqui, ó. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Mas eu não consigo ser longânimo. Eu não consigo andar outra milha, virar outra face. Eu não consigo nada disso, porque existe uma lei governando você. Você, irmãos, e eu que nascemos de novo, diga eu. Eu nasci de novo. Diga assim, eu nasci de Deus. Diga assim, eu nasci de Deus. Sou integrante de uma nova família. A família de Deus. Nós somos um corpo ligado em Deus, tendo dentro de nós a mesma essência de Deus. Por isso, somos iguais a Ele. Dentro de você, você é igual a Deus. Por que não sai o amor? Por que não sai a paz? Porque você mesmo não está andando na nova natureza. E aí a velha natureza, a sua velha consciência, a sua vã maneira de ser, aquela consciência do pecado, a alma desajustada, né? A alma desajustada, é o que está escrito no banner. A alma desajustada, né? Mas ela precisa se ajustar. Diga assim, a minha alma, ela precisa se alinhar. Diga assim, ela precisa se alinhar com o meu espírito. Amém? O seu espírito governa. Diga amém. Irmãos, o que é nascido de Deus, está na Bíblia, né? O maligno não toca. Sabe por quê? Porque ele é a essência de Deus. O maligno não toca.
Porque tem uma essência de Deus lá, tem a própria vida de Deus dentro dele. Amém? Isso é um princípio que você abre a sua mente para a autoridade que você tem no Espírito. Como tem uma mensagem do pastor Heber, que é jurisdição do Espírito, lugar de vitória. Jurisdição do Espírito, lugar de vitória. Jurisdição é um espaço, então ninguém toca lá. Sabe só quem entra no Santo dos Santos é o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue. Mas Jesus Cristo, como dizem Hebreus, entrou de uma vez por todas, aspergiu seu próprio sangue sob a arca do propiciatório, né? E fez um sacrifício eterno. E hoje, irmãos, o Espírito Santo, o próprio Jesus habita dentro do Santo dos Santos, que está aqui dentro, que é o meu Espírito. É a jurisdição do Espírito. O Espírito humano é a jurisdição do Espírito, é um lugar. É um lugar que ninguém pode entrar lá. Ninguém pode tocar no seu Espírito. Olha para mim. Paulo chegou numa conclusão. No versículo 24, 7 e 24. Desventurado homem que sou, quem pode me livrar disso? Quem pode nos livrar? Se dentro de mim existe um espírito recriado, existe uma nova natureza dentro de mim, existe o amor, que é o fruto que precisa ser desenvolvido na minha vida, e esse amor não aparece, por causa do governo, irmãos, dessa lei do pecado e da morte. E aí ele chega a essa conclusão: quem vai me livrar disso? Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em... Porque a lei em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diga amém. O que é a lei do Espírito da vida? É a lei da nossa nova natureza. O que te livra da lei do pecado e da morte? Então por que você não sai, amor? Porque você ainda está sob o governo dessa lei do pecado e da morte. Sim ou não? Então, se você andar na autoridade da nova natureza, a lei, não há condenação para você. Não há condenação, diga amém. Não há condenação sobre mim, sobre qualquer um de vocês. Se você andar em novidade de vida. O que é novidade de vida? Nova natureza. Nova natureza. Amém? Versículo 3. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a velha maneira, a velha natureza, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Lá em Colossenses, ou Filipenses, não lembro certinho, diz lá que o escrito de dívida que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, né, foi cravado na cruz, na carne de Cristo. É isso que está dizendo aqui, ó, Colossenses, né? Condenou o pecado na carne de Jesus. Toda a dívida e as ordenanças, o que nos era prejudicial, foi cravado na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. A fim de que, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Diga para o teu irmão, posicionamento de fé. O que é andar no Espírito? É andar em Deus. Andar no Espírito é andar em fé. Andar no Espírito é andar de acordo com a nova natureza. Então aqui ele diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Eu não preciso, diga eu não preciso. Bota a mão no seu peito e diga assim, eu não preciso andar mais segundo aquela natureza.